A paz do Senhor, saúde, irmão, com a paz do Senhor. Que Deus abençoe neste dia 14/10/2020. Trago uma mensagem muito forte, uma visão reveladora grande, e aonde mostra o alerta de Deus, o aviso, né, irmãos? Eu preciso, em nome de Jesus, que você compartilhe. Eu preciso, e você também precisa avisar os seus, avisar o que está por vir, avisar quando o Senhor nos traz esse alerta. Lá no capítulo 3 de Ezequiel, a palavra de Deus nos revela ali sobre o atalaia. O atalaia, ele diz assim: quando o atalaia ouvir dele e não avisar o homem que está no mau caminho, ele requererá o sangue daquele homem que morreu no mau caminho de nós, dos atalaias. E a partir do momento que eu transmito para você e você ouve a mensagem, você escuta aquilo que Deus mandou falar para você, essa revelação, essa visão poderosa, forte, você já se torna um atalaia. E você tem que avisar os seus, tem que passar adiante. Eu peço em nome de Jesus que você curta o canal, que se inscreva no canal. Em nome de Jesus, me ajude nessa obra. Irmãos, nós precisamos um do outro para fazer a obra de Deus. Tem muitas pessoas que elas só querem receber, elas não querem passar adiante, elas não querem trabalhar, elas não querem cumprir o ídolo do Senhor. Me ajude nesta obra, nesse projeto aqui, que não vem de mim, do meu coração, vem de Deus. E eu peço em nome de Jesus que me ajude. Queridos e amados irmãos, a mensagem que eu tenho para trazer neste dia é uma mensagem muito forte. Uma mensagem onde conta, primeiramente eu quero contar para vocês sobre a história de Belsazar. Uma situação que aconteceu com Belsazar e aquela escritura na parede. Quero ler esse versículo, essa passagem, para que você tenha noção, né? Comece a entender o quão é importante para que nós possamos levar as coisas de Deus a sério. A história de Belsazar e a escritura na parede, amados irmãos, relata na Bíblia, lá em Daniel, no Velho Testamento, e ocorreu que o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, bebeu vinho, na presença dos 1000, havendo provado o vinho. Quando ele bebeu, que ele começou a ficar animado, mandou trazer os vasos de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, né, em Jerusalém, para que bebesse nele o rei e os seus príncipes, as suas mulheres, as concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus. E você sabe que tudo que é apresentado, levado para o templo, na casa de Deus, ele é consagrado assim. Nós somos consagrados. Lembra quando você era pequeno, se você não teve essa oportunidade, mas eu fui consagrada na igreja aos 6 meses de vida. Muitos, você já consagrou seu filho, consagrou alguma coisa, as pessoas levam, eu vou levar esse tapete, vou levar esse ventilador, vou levar alguma coisa, vou dar, e o pastor recebe e consagra de Deus, é santo. E então, nessa festa, o que foi que Belsazar fez? Pegou tudo aquilo, tirado do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e foram beber neles. O rei, os seus príncipes, as suas mulheres, concubinas. Aí eles não só beberam, mas eles começaram a louvar os outros deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, e de madeira e pedra. Começou a louvar, bebendo nas taças que pertenciam ao templo de Deus. Então, como se diz nas Escrituras, na mesma hora apareceu um dedo.
uns dedos de mão de homem. Escrevia de frente do castiçal, na parede do palácio real. E o rei, vendo aquilo, a parte da mão que estava escrevendo, diante disso, ele ficou assombrado. O semblante, a palavra de Deus diz, a história conta que o semblante do rei mudou, ficou verde. E as suas pernas batiam, elas ficavam tremendo. Ele ficou com tanto medo que tremiam. Eles começavam a tocar uma na outra, tremendo de medo. E ele gritou com força que se introduzisse, corresse atrás de alguém que pudesse explicar aquela situação que tinha acontecido. E então todo mundo vinha, os sábios vinham, ninguém sabia dizer o que estava escrito ali. Foi então que a rainha, chamou ele e falou: olha, no templo do teu pai, Nabucodonosor, tinha um que tem o espírito dos deuses, homem sábio, manda buscar. E mandou buscar Daniel. E então ele foi e explicou tudinho para Daniel: olha, se você decifrar o que está escrito nessa parede, eu vou te cobrir de ouro, vou te dar uma corrente de ouro, vou te colocar aqui numa posição alta, vou vestir você de uma roupa, de uma capa, uma roupa vermelha, né? Então, o que foi que Daniel disse? Então Daniel respondeu. Eu estou no versículo 17 do capítulo 5 de Daniel. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo, das tuas recompensas a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. O rei foi, ele diz, Daniel já falando, e o rei foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo, Deus soberano, Deus soberania, grandeza, glória, majestade, devido à alta posição. Então, devido à alta posição que lhe concedeu, homens de todas as nações, povos, línguas, tremiam diante dele. E temiam. A quem o rei queria matar, matava. E a quem queria poupar, poupava. E quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. Mas quando seu coração se tornou arrogante, endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Ele passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava como o orvalho do céu, até reconhecer que Deus Altíssimo domina, que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder aquele que ele quer. Mas tu, Belsazar, isso Daniel contando que o pai dele tinha feito. E no versículo 22, mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo. Pelo contrário, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nele bebesse tu, os teus nobres e as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificar-te, ó Deus, que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos.
Oh, Deus poderoso, é Deus que sustenta a sua vida e os seus caminhos, irmãos. E no versículo 22 ele diz: por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras, inscrição, a palavra da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita, Mené, Mené, Tekel, Parsi. Este é o significado dessas palavras. Mené, Deus contou os dias do teu reinado, determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido, entregue aos medos e persa. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com manto vermelho e puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto. E Dário, o medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Irmãos, por que a importância de falar isso? Para você ter uma ideia, como Deus humilha, como Deus exalta. Deus não está cego, não está surdo, Ele não nos deixou de lado. Simplesmente não. Como Deus ia fazer um investimento tão grande, aonde enviou Jesus. Jesus foi crucificado naquela cruz. E nós fomos resgatados, fomos comprados. E muitos de nós estamos dormindo. Muitos. A visão que eu tive ontem, na hora da oração, foi muito forte, que me desconcentrou. Os irmãos que me acompanham no grupo de oração, quando eu postei a oração, eu fiquei desconcentrada, porque eu estava orando essa campanha de uma semana que nós fazemos de jejum e oração, para ajudar que os irmãos sejam ajudando, né, incentivando, para que os irmãos sejam um intercessor na vida daquelas pessoas próximas a ele, um filho, um marido, a esposa, o trabalho, o patrão, alguém. Olha, vamos fazer a campanha hoje, essa semana, de intercessor, para que você interceda por essa pessoa. Ore para que Deus traga libertação, ajude, traga cura. E a minha oração, aonde o Senhor ia me conduzindo, é nesse ponto. E quando eu estava orando, de repente, aconteceu algo muito forte, algo tremendo, que você precisa, primeiramente, ter um entendimento dessa leitura de Daniel, da forma como Deus fez com o rei Belsazar. Deus avisou o que ia acontecer com ele. O que iria acontecer com ele aconteceu. Por quê? Porque a própria rainha, quando foi chamada, que ouviu o zum do que estava acontecendo, chegou lá e ele dizendo: olha, não tem um mago, não tem um sábio aqui no reino que possa decifrar isso. E ela disse: você não ouviu falar de Daniel? Os feitos que foram feitos, você não sabe que os feitos que Deus, o Espírito dos deuses inteligentes, usaram Daniel no reinado do seu pai? Ele já o tinha ouvido falar, mas mesmo assim, irmãos, ele não se importou. Então eu peço em nome de Jesus, preste bem atenção no que eu vou falar para você agora, nesse momento. Muitas pessoas já ouviu falar, já presenciou milagre, já presenciou, e o mundo inteiro está presenciando isso que está acontecendo. Acontecendo em 2020. Foi algo terrível e que ainda está acontecendo. O homem saiu do controle. E uma coisa tão minúscula, tão pequena, colocou todos de joelho, humilhou e matou milhões. Milhões de pessoas já morreram. Centenas de pessoas já morreram. Com essa questão do vírus.
E você já ouviu falar na história de Jesus, até você que não é crente, você que não tem uma vida santificada com Deus, você já ouviu falar. Mas, irmãos, chegará uma hora que você não vai só ouvir falar de Jesus, você vai ver. Você vai ver como o rei Belsazar viu a mão ali escrita, mas isso é ruim. Porque Deus é paciente, é. Deus é poderoso, é. Mas o que acontece é que muitos desprezam. Mesmo sabendo que Deus é verdadeiro e real, despreza. Até os próprios que servem ao Senhor, que sabe que Ele é real, que Ele já fez algo na vida dele, estão desprezando. E então, ontem, quando eu estava aqui orando junto com os irmãos, veio uma visão tão tremenda, tão forte, aonde eu estava aqui sentada na cadeira, na frente do computador, sentada, de cabeça baixa, com o celular encostado, gravando, quando de repente eu vi um pássaro. É um pássaro muito grande. E ele veio como se viesse pousar em cima de mim. E ele veio e ele estava com as asas abertas e parecia uma águia. Muito, muito grande as suas asas abertas. E enquanto eu orava ali, com os olhos fechados ali, de repente eu vi mover o ambiente onde eu estava, e aquele pássaro veio com as asas, veio de frente, ele veio assim, veio por cima, mas ele vinha da forma como eu estava de frente para a parede aqui, do lado aqui do computador, ele veio com as asas abertas e ele foi pousando, foi, quando ele chegou assim, e parece assim que ele pousou em mim com as asas abertas. Naquilo eu vi um lugar, aonde eu estava, um lugar assim meio escuro, mas eu vi um ser que não era homem. Eu vi um ser que ele tinha uma glória, uma força, e ele saía assim como uma energia, saía como se fosse o poder saindo dele, sabe? Quando você está num ambiente, num local que tem uma temperatura muito grande, uma temperatura que você vê assim, parece que fica tremendo. E eu vi este ser na beira de como se fosse um abismo. E tinha um homem ao seu lado, no lado esquerdo, porque este ser era maior do que o homem. E esse homem que tinha um cabelo branco, um cabelo feitinho branco, cabelo branco, estava em uma veste resplandecente e os dois estavam de costa para mim. E eles estavam olhando como se fosse um grande abismo, só que tinha muito, como se fosse aquelas lavas vulcânicas. E eles se movimentavam, fervia. E do outro lado eu via como se fosse um portão sendo aberto. Esse portão era aberto e vinha assim várias pessoas, mas eu não dava para ver o rosto, não dava para ver, eu só via que era, sabe, como se fosse uma sombra, várias pessoas sendo, é como se abrisse uma porta de jogar lixo em algum lugar, abre e caiu aos montes dentro daquele caldeirão, era como se fosse umas rochas abertas.
E aí aquele homem contemplava aquilo. Eles dois conversavam. O homem conversava com aquele ser glorioso, alto. Eu não conseguia ver a forma, eu não conseguia ver a forma daquele ser como homem. Eu só sabia que era um ser que ele ficava saindo, é como se estivesse esfumaçando dele, mas esfumaçando uma energia, uma força. E ele tinha aparência, é como se fosse o sol. Você já viu o sol quando mostra em alguma imagem a temperatura do sol e fica aquele esfumaceiro, fumaçando aquela força? E estava ali aquele ser contemplando. E eu olhava de costa e via do outro lado, é como se fosse um portão que se abrisse e milhares de pessoas caíam dentro daquele buraco. Oh, meu Deus! É muito sofrimento, irmãos, que vai acontecer, que está acontecendo na vida daqueles que estão perdidos e eles não conhecem, eles não sabem, eles não querem. Mas enquanto eu olhava e contemplava aquilo que eu acredito que Deus mostrava ali, irmãos, aquela visão, Deus mostrando no inferno, as portas se abrindo e milhares de almas caindo. Ah, minha irmã, e disse, não é verdade, isso não existe. Vai, olha, os satanistas, as pessoas que trabalham para Satanás vão entrar, vão falar besteira, vão dizer que é mentira, vão dizer que é isso, mas você sabe, você como servo de Deus sabe que isso é verdade. Jesus contou a história de Lázaro, do pobre, do rico e Lázaro. Jesus falou que o rico foi enterrado no Hades, no inferno, estava sofrendo em tormento. Em Apocalipse fala que naquele dia, no dia do julgamento, o inferno dará os mortos que nele já estão. Tem pessoas que morrem já vai direto para o inferno, irmão. A pessoa que morre sem Jesus. Não vem com essa historinha se meter no meio, não. Pessoas que trabalham para Satanás, você que trabalha para o inimigo, se você se você não pedir perdão, não se arrepender dos seus caminhos, voltar para você vai direto para o inferno. E você vai cair naquele caldeirão, naquela rocha terrível. E eu percebi, irmão, como se fosse um profeta, um homem ali, conversando com Deus. E Deus olhando, vendo ali as multidões de almas que estão já adentrando aos infernos. E quando eu olhava aquilo, contemplava aquela situação, eu estava como se estivesse assim na parede, bem assim atrás deles e vendo aquilo. Veio assim aquele sopro tão grande no meu ouvido que esquentou o meu ouvido. Esquentou o meu ouvido e aquela voz dizia assim no meu ouvido, assim: eu tenho avisado vocês. Acorda, acorda, desperta tu que dorme. Eu tenho alertado vocês do que está vindo, do que está por vir, e eu cobrarei isso de vocês. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, me canto, remanasso, levanaia, Deus amado. Oh, Deus querido, nos perdoe, Senhor, por não estar cumprindo o teu ídolo devidamente. Precisamos contemplar, irmãos, as coisas que estão acontecendo. E Deus está vendo tudo isso. Você pensa que Deus não está vendo? O mais doído não é você sentar na frente da televisão e ver os jornais e a violência. Porque você só vê o que acontece aqui, no exterior. Mas Deus vê quando a criança é formada no ventre da sua mãe, quando a criança vem seu nascimento, acompanha seu crescimento, e Deus tem um plano, um projeto para aquela vida. E aquela vida se desvia dos caminhos, e aquela vida vai viver longe de Deus, vai fazer coisas erradas,
E aquilo que Deus criou, aquilo que Deus permitiu que viesse ao mundo, aquela pessoa, vai por um caminho totalmente diferente, pelo que ele queria, o que o Senhor queria. O que o Senhor queria era dar boa vida. Boa vida não significa de ter, irmão, o material à disposição, mas dar boa vida no Senhor. E muitos de nós estamos relaxados. E aquelas pessoas se envolvem em prostituição, em drogas. E aquelas pessoas acabam morrendo no seu pecado e vão descendo ao inferno. Vão descendo ao inferno. Muitas pessoas já estão lá, sendo atormentadas. O rico falou que o que ele queria, falou para Abraão que o que ele queria era vir avisar os seus irmãos. Avisar os seus irmãos para não voltar, não irem para lá, que o tormento era muito grande. E tem pessoas que entram no canal e começam, vai dizer, eles vão falar isso, por que eles querem? Porque Satanás, ele não quer que você saiba a verdade. Satanás, ele quer continuar iludindo, enganando a humanidade, para naquele dia, no dia do juízo final, ele ter tido êxito na vida, desviando o seu filho, seu marido, desviando você. Mas você tem que acordar. Eu lembro que aquele sopro que eu recebi no meu ouvido, ele foi tão quente do lado direito, e como se uma pessoa falasse dentro assim, mas ele falou com uma quentura, falou para mim assim, ó, eu tenho avisado vocês, eu tenho alertado vocês, acordem, acordem. Isso é muito sério. É muito sério, milhares de almas estão descendo ao inferno, milhares de vidas. Você vê com essa situação da pandemia, quantas mulheres foram mortas na frente dos seus filhos, quantas mulheres foram mortas, quantas pessoas, vidas foram destruídas. E você diz que é crente, você diz que é servo de Deus, e nunca pregou para o seu vizinho, você não prega para o seu marido, você não ora por ele. Você diz que é servo de Deus e nunca levou um folhetinho para as pessoas que trabalham contigo. Você diz que é servo de Deus, que crê no Senhor, mas tem vergonha dele. Eu lembro que na faculdade, quando a turma estava cheia, tinha sala que tinha 102, 120 pessoas lá. E eu, quando contava um testemunho, pedia permissão, mesmo os professores me olhando com a cara feia, ou eu pedia, deixa eu contar um testemunho aqui. E quando eu contava, levantava a voz bem forte, para avisar as pessoas, para alertar. E a minha voz às vezes ficava faltando. Na hora de orar eu pedia assim, dizia, uma pessoa que eu sabia que ele era crente, sabia que aquelas pessoas eram. Eu disse, você pode orar? As pessoas se envergonhavam de Jesus. As pessoas olhavam para um lado e para outro, os colegas ali, todo mundo assustado, como aquele testemunho que eu contei do traficante, que Deus ressuscitou aquele defunto para que eu pudesse levar a palavra àquele traficante, que o Senhor tinha dado mais uma oportunidade. Irmãos, as pessoas olhavam assim, não, eu não, ninguém quer pagar o preço, mas todo mundo reclama, sua voz está baixa, sua voz está alta, o som está alto, o som está baixo, isso está acontecendo, essa música não dá certo, se eu contar alguma coisa que não constar com aquele versículo, realmente for uma coisa, todo mundo vai apontar. Mas eu quero que você me chame e diga, me ajude, irmão, o que eu posso fazer para ajudar nesse projeto, nessa obra? O que eu posso fazer?
o que eu possa fazer, irmão, para contribuir. Muitas pessoas só querem receber as bênçãos. Muitas pessoas só querem ver seus filhos bem, sua família bem. Mas enquanto isso, o Senhor está lá contemplando as almas entrando no inferno. Milhares de almas estão ali. Milhares de pessoas. E no dia do julgamento, irmão, do juízo, Deus vai te colocar de pé e dizer: olha, elas estavam perto de você. Eu te dei a palavra. Eu fiz um milagre na sua vida. Eu fiz isso e o que tu fizeste? Muitas pessoas vão chorar, clamando, pedindo perdão para Deus. Milhares de pessoas estão descendo a alma, estão descendo no inferno, e você e eu temos o poder de saqueá-las, de tirar de lá, de saquear o inferno, tirar, para que elas não entrem. Mas nem todos querem pagar o preço. Por que a palavra diz, amados e queridos irmãos, que muitos são chamados e poucos escolhidos? Porque são poucos os que pagam o preço. São poucos. É conferido nos dedos. O Senhor tem chamado a sua igreja para despertar diante desta pandemia. O Senhor tem chamado as pessoas, mas elas não querem sair dos seus confortos. Elas preferem assim: olha, fulano, ore por mim. Ciclano, faça isso por mim. Ou olha, eis que eu te digo que você vai receber isso, vai receber. As pessoas só querem isso. Mas se importar com as almas que estão descendo no inferno, as pessoas, elas não se importam. Mas o diabo, com os seus, ele obriga as pessoas a entrarem dentro das igrejas, no meio do povo, para colocar confusão, para colocar... Olha, tem esses perfis que as pessoas colocam no YouTube, você chega lá, é mentirosa, é isso, você olhar, não tem nada postado, não tem nada, não tem nem foto. São pessoas trabalhando para Satanás. Pessoas são obrigadas, ou trabalha ou faz, tem que derrubar o canal tal, tem que destruir, tem que fazer. E milhares de pessoas estão sendo compradas, com dinheiro sim, comprado com conforto, comprado. Ah, está tudo bem na minha casa, está tudo bem. Então, olha, eu estou bem, todo mundo está bem. Mas o Senhor está lá olhando as almas que estão entrando lá. O Senhor está olhando as almas. Milhares de pessoas, irmãos, estão morrendo sem Jesus. Milhares de pessoas. E o Senhor diz assim, ó, ide por todo mundo pregar o evangelho. Você prega o evangelho. Missionária, mas eu quero fazer, mas o que eu posso fazer? O Espírito Santo fala com você, o Espírito Santo tem te orientado. Irmãos, mas poucas pessoas querem fazer isso. Até para contribuir. Até para contribuir na igreja, contribuir nas reuniões, alguma coisa, para fazer, sabe? Para levar a palavra de Deus. As pessoas, elas não tem condição, mas se fosse para ir para o mundo, para gastar com drogas, com bebidas, com coisas supérfluas, olha lá, tem roupa que ainda nem vestiu, calçado nem vestiu, mas não tem condição, ou não tem aquele desejo de contribuir com a obra do Senhor. Eu sei que eu estou sendo dura, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso falar a verdade para você. Porque se Deus me colocou como atalaia, eu tenho que falar a verdade para você, mesmo que doa em você, mas eu quero que você seja salvo. Eu quero que você alcance a salvação, você e a sua família. Irmão, as pessoas para contribuir com as coisas no mundo, elas estão mais dispostas. Outro dia eu vi uma reportagem, eu sei que você também viu, de uma mulher que ao receber, acho que da mãe de santo, alguma coisa assim, dizendo, você tá tanto, você vai morrer. Ela correu
transferiu 2 milhões para a conta dela. Ela fez isso. Mas as pessoas não conseguem chegar e dizer assim, você está precisando do quê para fazer a obra? Você precisa do quê? Você precisa de ajuda? Irmão, eu não posso fazer muito não, mas o pouco que eu vou fazer, eu vou orar por você, vou levantar uma campanha e Deus vai mover os céus e a terra para a obra dele se cumprir. Porque Deus não poupou nem o seu filho, ele vai nos poupar? Não vai, irmão. A obra de Deus, a sua alma é muito importante, muito cara para Deus. E nesse dia, nós vamos ver, irmãos, em nome de Jesus, se desperta, levanta, se liberta deste mundo, em nome de Jesus. O Senhor está olhando, contemplando as almas que estão entrando no inferno. E muitas pessoas estavam ao seu lado. Muitas pessoas passaram por você e você nunca sequer deu uma palavra de Deus, um bom dia, que Deus te abençoe, Deus te ama, Jesus te ama. Você nunca sequer... Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas você já conheceu, até no seu celular você teve que apagar aquele número daquela pessoa que morreu? Quantas vezes? As pessoas passaram por você, você sentia vontade de falar de Deus e ficou envergonhado. Em nome de Jesus, se liberte deste mundo, se liberte. O Senhor está nos avisando, queridos e amados irmãos, que a hora vai chegar do acerto de conta. O acerto de conta está próximo. E Ele está dizendo, eu tenho avisado vocês. Eu tenho alertado vocês. Da mesma forma como aconteceu com Belsazar. O Senhor é paciente em agir, em irar-se, como diz em Naum, capítulo 1, versículo 3. Mas grande em força e o culpado não tem por inocente. Belsazar se levantou, se achando o dono do mundo. Pegou aquilo que era santo, que foi apresentado a Deus. E você, a sua alma, irmão, o seu espírito é santo, Jesus pagou um preço por você. Não pegue aquilo que pertence ao Senhor, que é você, ao seu corpo, e entregue na festa. Não entregue aquilo que pertence a Deus. Você pertence ao Senhor. Não se permita que o inimigo entre na sua mente e trabalhe para levar você para o inferno. Porque o Senhor disse que Satanás vem para roubar, matar e destruir. Ele não tem pena, não vai ter pena de tocar e destruir seu filho, sua filha, sua casa, sua esposa, seu trabalho, seu marido. Mas Deus disse o quê? Eis que eu dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. Deus nos dá poder. Mas também nos alerta lá em Apocalipse que os tímidos ficarão de fora. Aqueles que podendo fazer, tendo como fazer e não fizeram, será cobrado naquele dia. E esse despertamento de Deus neste dia é doído, mas escute, é para a tua salvação, é para a libertação e salvação da sua família, em nome de Jesus. Esta é a palavra que vem da parte de Deus. Belsazar poderia fazer o que ele quisesse fazer, mas ele escolheu brincar com Deus. Ele escolheu pegar aquilo que era santo de Deus e dar ali, distribuir para os seus príncipes, as prostitutas ali, beberem e blasfemarem e louvar outros deuses, bebendo naqueles copos, aquelas taças, aquilo que foi ungido. Você é ungido de Deus. Você foi escolhido para servir ao Senhor. Mas você está escolhendo os banquetes. Você está escolhendo. E naquele dia não haverá misericórdia. E esse dia, o Senhor fala, está próximo. Despertem, levantem. Eu tenho avisado vocês. Com um sopro no ouvido, quente, falando, despertam. Estão dormindo, acordem. Em nome de Jesus, amado, eu entrego esta mensagem. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, que fez os céus e a terra,
Eu venho a Ti em nome de Jesus nesta manhã, lhe dando graça pela oportunidade que me concedeu. A oportunidade está aqui, Senhor. Nos ajuda, nos ensina. Quando viermos fazer coisas que não te agradam, não permita. Desperta o teu povo. Em nome de Jesus, nos fortifica, nos dá força, Pai. Liberta aqueles que estão aprisionados. Aqueles, Pai, que vão reclamar, que vão brigar. Aqueles que vão entrar aqui e dizer que é mentira. Olhe para as suas vidas. Senhor, em nome de Jesus eu peço que o Senhor abençoe meus irmãos, os que estão inscritos no canal, aqueles que precisam de libertação para a sua família, para os seus, querem fazer a tua obra. Ajude nesta caminhada, que nós possamos juntos, Senhor, e salvando aquelas almas que estão entrando ao inferno, os milhares que estão entrando lá. Em nome de Jesus. Ó poderoso Deus, Senhor nos céus e na terra, nós te pedimos a tua bênção neste dia, para que o Senhor possa, Senhor, ter liberdade para agir em nosso coração. Quebranta o coração deste homem, o coração desta mulher, para que eles venham te servir verdadeiramente. Para que eles venham compreender, Pai, que do mundo não podemos levar nada, mas vamos pecar quando podemos fazer e não fazemos a tua obra. Em nome de Jesus, desperta, Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor é o nosso pastor, a nossa força, a glória que exalta a nossa cabeça. Olha para os meus irmãos, Pai, por aqueles que ainda irão se inscrever neste canal. Vai ajudando, libertando as suas famílias, seus filhos, marido, esposa. Vai ajudando, Senhor, para que eles possam vencer o vício. Em nome de Jesus, nos ajude. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Amém? Amém, irmãos? A paz do Senhor, que Deus abençoe. A palavra de Deus, ela tem que ser falada, entregue. Porque ele diz que quando ele avisa o atalaia, se o atalaia não falar ao homem, para que se desvie do pecado, desvie do seu mau caminho, o Senhor requererá o sangue daquela pessoa que morreu no pecado, daqueles que poderia avisar e não avisou. E essa é a mensagem que eu tenho. Em nome de Jesus, compartilhe. Compartilhe se você sente o desejo, irmão, de contribuir na obra do Senhor. De alguma forma, na sua igreja, em qualquer lugar, faça. É o Senhor que está agindo em você. É o Senhor, irmão, não tenha medo, porque Deus vai te recompensar. Deus vai colocar você, irmão, em lugares, ambientes que você nem vai imaginar, porque Ele precisa. Deus é precioso para Ele a obra. Pregar a palavra e salvar aquelas vidas é tão importante que Ele mesmo veio aqui e morrer por nós. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Fica na presença do Senhor, não desista, continue e vai, irmão, faça aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Ore, peça para Deus mostrar para você o caminho, a forma como você pode fazer, para cumprir o ídolo dele, para que almas sejam salvas do inferno. Compartilhe este vídeo, curta o canal. Em nome de Jesus, me ajude nessa obra para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. A paz do Senhor.